Profissional da construção civil, eu sei que sua agenda é atarefada e que seu tempo é escasso. Porém, nessa aula, eu vou explicar como você sai do cenário de depender única e exclusivamente de indicação e começar a ter demanda recorrente todos os meses do seu tipo de obra. Essa aula aqui é especificamente para você, construtor, engenheiro, arquiteto, e a gente já vem para o primeiro ponto. Qual que é o maior problema, né? Os problemas mais recorrentes de grande parte dos construtores. Primeiro ponto, eles não têm previsibilidade de quantas pessoas vão pedir o orçamento deles. E o que, que acontece? Um mês vende muito, ou pior, o cliente pode passar meses sem vender e, consequentemente, todo o custo de operação que ele tem, às vezes ele tem que sair do escritório que ele está, mandar pessoas embora ou até mesmo fechar a empresa. Qual que é o cenário decorrente a isso? Quando você não tem orçamento, você começa a entrar na guerra de preços, porque você precisa fechar uma obra e se o cliente pedir 30, 40, 50% de desconto, você vai ceder porque você não tem nenhuma margem. E o pior, você, na ânsia de fechar um contrato, não tendo um bom planejamento, uma boa margem, você vai não entregar o que o cliente está esperando e, consequentemente, vai frustrar o cliente, não vai ter indicações e vai marcar aí o seu nome, né? E o outro ponto é frustrações financeiras, ou seja, você tem ali um custo de operação, várias pessoas do seu time, custo de escritório, porém não tem receita chegando. Como que você paga isso? Primeiro, você não paga, ou você entra ali em dívidas, ou acaba mandando pessoas do seu time embora, ou até mesmo fechando a empresa, né? E aqui a gente traz uma solução para isso, que é o método 3P, que é onde a gente se baseia aqui na Constru Academy em três pilares. O primeiro pilar é a geração de demanda, entender quais são os canais de demanda e, a partir disso, criar anúncios e também estratégias que a gente chama outbound, de gerar demanda qualificada e, a partir disso, entrar no segundo pilar, que é justamente pegar essa demanda e converter ela em obras, porque não adianta nada eu gerar ali muitos e muitos leads no mês, né, que o leads é o potencial cliente, e no final do mês eu não ter nenhum fechamento de contrato, só ter gasto ali de tempo fazendo orçamento e ficando frustrado ali sem resultado algum. E o terceiro pilar, que é um dos mais importantes, é trazer previsibilidade de receita, ou seja, saber o que, que vai acontecer mês a mês e o que, que você vai ter de retorno a partir da geração de demanda ali todos os meses. E aqui, para eu passar aqui, né, o quem sou eu e como eu posso te ajudar, eu trouxe aqui algumas experiências minhas, onde eu já fui sócio e responsável comercial da Oca, que é uma Construtec, que recebeu um aporte de R$ 2 milhões. Em um ano, a gente faturou 30 milhões em vendas de reformas e também fomos homologados pelo Banco Itaú via Cubo, que é um hub de startups. Segundo ponto, eu sou sócio e também responsável comercial hoje, né, de uma empresa de reformas focados em investidores imobiliários. Então, eu estou ali na linha de frente vendendo reformas e também sou sócio da Constru Academy, que hoje é um hub de educação, porém com serviços de agências, produtos e todo o nosso foco aqui educacional é dentro da construção civil. A gente não ajuda outros tipos de mercado, porque o que a gente sabe é vender obra. Então, como eu trouxe aqui, a Oca foi uma Construtec que faturou 20 milhões no ano. De conta própria de obras, eu já faturei mais de 30 milhões e para os nossos clientes via Constru Academy, a gente faturou mais de 50 milhões de reais. E aqui, alguns pontos, né, que eu venho vendo nessa jornada, que não adianta você ter várias graduações, pós-graduações em engenharia, se você não tem ali uma estrutura comercial validada. É essencial, como eu pontuei aqui, dominar o comercial nesses três pilares: gerar demanda, converter e trazer previsibilidade. Trazer os clientes certos, porque você pode vender 1 milhão, porém, se você não tiver uma margem saudável daquela obra, infelizmente você pode ter prejuízo, você não vai ter ali uma satisfação em executar aquilo e, consequentemente, você acaba entregando um trabalho que não está alinhado à expectativa do cliente e só tem um faturado alto, não tem uma margem boa. E eu vejo aqui que o sucesso, né, dos nossos clientes e também dos parceiros que a gente tem aqui não depender tanto ali da qualidade técnica, e sim saber criar uma estrutura comercial, né, o que a gente chama uma máquina de vendas, isso dentro do nosso setor que é tão tradicional. E aqui, falando do primeiro pilar, né, qual que é o ponto aqui? O primeiro pilar é como atrair os clientes certos para o seu negócio. Então, cada construtor, cada arquiteto, cada engenheiro tem um tipo de obra ou projeto. Então, não adianta nada a gente comunicar que faz todo tipo de obra
se o cliente que está chegando não vê valor na nossa solução. Então, eu tenho que atrair os clientes certos, isso a partir de um bom posicionamento. Tá? Então, identificar quem que é o seu chamado ICP, o seu cliente ideal. Tá? Depois, o segundo ponto é fazer anúncios direcionados para clientes qualificados. E hoje tem toda uma estratégia por trás, desde como criar bons anúncios, como fazer uma boa página de venda, quais são os fluxos comerciais que você pode utilizar na sua construtora para gerar essa demanda assertiva e o principal, quais canais de demanda investir. Né? Hoje, onde que eu vou colocar minha verba de marketing? É no Google? É no Meta? É em outra plataforma? Como eu faço essa distribuição? O que é recomendável usar? Então, a gente tem que entender tudo isso para, de fato, ter uma boa estratégia. É claro, uma comunicação eficaz. Pense o seguinte cenário: um investidor que quer fazer uma reforma, ele vai colocar lá, reforma de apartamento. Aí ele acha a construtora X, que fala que faz reformas corporativas, residenciais, manutenção industrial, e acha a minha empresa, que é toda a nossa comunicação, é clara, tirar você do contrapiso até a rentabilidade, isso em um contrato único, numa solução turnkey, onde a gente vai entregar um projeto que aumente o seu retorno sobre o investimento num prazo ideal, atendendo às expectativas do seu inquilino. Ou seja, você, como cliente, quem você escolheria? Quem tem uma comunicação clara para aquele tipo de dor que eu estou buscando ou a outra empresa que fala que faz todo tipo de obra? E é claro, ter todo um processo de filtros de qualificação, qualificando esse cliente desde o anúncio, desde a página que ele vai, no processo comercial como um todo, até de fato a gente entrar no segundo pilar, que é a conversão de demanda. Então, aqui o ponto ideal é transformar os interessados em clientes. Claro, a gente tem muitos pontos que a gente pode decorrer, mas eu trouxe aqui algumas questões que realmente faz diferença e se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Primeira questão é propostas assertivas. O que a maioria do mercado faz? Escreve um PDF lá, um PPT, todo só com preço, valores, um monte de coisa técnica e manda no WhatsApp para o cliente. Primeiro pilar que você pode atuar dentro da conversão é, de fato, fazer propostas assertivas, estrutura que gera valor ali para o cliente, não apenas um preço. De fato, o cliente enxerga valor naquela solução que você está ofertando. A comunicação de valor, porque não adianta nada uma proposta solta no WhatsApp, sem de fato uma apresentação com o cliente, entendendo quais são as dores, mapeando as objeções e quebrando e agregando valor junto à sua solução para aquele cliente perceber que aquilo que ele está tomando de decisão é a coisa assertiva que ele tem que fazer para não acontecer nenhum problema que dentro da construção civil acontece, e vocês sabem. Não tem nenhuma obra que não tem problema. O que tem são profissionais que antecipam os problemas de obra e com uma boa execução evitam. E claro, assim que acontece, que sempre vai acontecer, corrige da melhor maneira possível. Técnica de fechamento, como agregar valor durante o processo comercial, visto que muitos dos canais que o cliente vai chegar, né, que a gente chama de canal, o meio onde o cliente está chegando, seja uma campanha no Google, seja uma indicação. Então, durante todo o processo comercial, desde o recebimento dessa demanda pelo canal de demanda, a gente vinha agregando valor, trazendo técnicas de fechamento para aumentar sua taxa de conversão. E aqui a gente tem uma média, né, do que acontece depois que a gente traz aqui toda a nossa metodologia, isso a partir de oportunidades, tá, pessoal? E não apenas de lead, porque a gente tem o lead e tem a oportunidade. Qual que é a diferença dos dois? O lead é o potencial cliente, a oportunidade é aquela pessoa que já passou por todos os filtros de qualificação e está no momento de compra, tem um orçamento, é a pessoa que assina o cheque e o principal, ela tem a necessidade da minha solução. Então, a partir disso, a gente teve um aumento absurdo aqui de conversão para a nossa base de clientes. O terceiro pilar, e eu julgo mais importante para você ter um crescimento saudável, é a previsibilidade de receita. E como a gente faz para criar isso? Tendo uma agenda constante de demanda chegando, né? Ter um fluxo contínuo de contratos vendidos, ou seja, procurar públicos que não somente faz uma obra, e sim públicos de investidores, públicos de indicadores, ou até mesmo contratos ali anuais, mensais, de reparos, manutenções, para você trazer recorrência para sua empresa. Um outro pilar importante é a gestão eficiente. Como criar estruturas comerciais, como a partir do tanto de obras que eu tenho, organizar minha equipe em cima disso. E o principal,
ter uma projeção financeira clara, com dados reais, que você consiga trazer funcionários, investir em equipe de maneira previsível e simplesmente não no cenário que você vai sem visão nenhuma. Eu vou contratar fulano, depois ciclano e depois eu vou vendo como eu pago. Não. A partir de uma projeção financeira clara que a gente traz, você sabe exatamente o que vai acontecer mês a mês, trazendo segurança. E aqui falando mais na parte pessoal de você, tá? Qual que é o ponto aqui? Até agora eu falei mais termos, falei dos 3 pilares, né? Só para recapitular: geração, conversão de demanda e previsibilidade de receita. Mas o que isso traduz na prática? Você vai ter um crescimento saudável da sua empresa, vai ter muito mais tempo, seja com a sua família, seja pensando de maneira estratégica para o seu negócio, não só ficando ali na correria do dia a dia, prospectando, indo na obra, respondendo o cliente, falando com equipe que atrasou, indo tendo que comprar material por conta própria e consiga sair, né, ir do modo empresário, olhar sua estrutura e saber alocar recursos, saber o que vai acontecer nos próximos meses em relação à venda e o principal, crescer de maneira estratégica, você sendo dono da sua empresa e não sendo apenas um eu presa. E o que pode acontecer, né? Hoje, se você aplica essa metodologia, você de fato tem um resultado que grande parte do mercado não tem, que é o que? Crescer de maneira segura, saudável, e não ficar naquela montanha russa financeira, né? Um mês vende, outro mês não vende. E agora, virando para você, isso que eu te falei pode mudar seus resultados? Você concorda que dominando esses 3 pilares, geração de demanda, conversão de demanda e o principal, previsibilidade de receita, você mudaria a realidade que você está hoje, da sua empresa, da sua vida pessoal? Se você concorda, qual que é o ponto? A gente chegou à hora aqui da solução completa, mostrar como de fato a gente vai fazer isso junto a você. Hoje a gente tem o método 3P, que basicamente é um treinamento junto todo o time da Constru Academy, onde a gente já ajudou de maneira prática mais de 40 construtoras e de maneira online, treinamento, mais de 3.000 construtores. E com nossos serviços, o que vai acontecer? Toda nossa metodologia foi traduzida para essa plataforma, onde você, construtor, sem precisar investir milhares de reais com a agência, sem precisar depender ou do sobrinho ou do filho para criar seu site, você por conta ou somente comprando para um funcionário da sua equipe, você consegue fazer toda essa estrutura, toda essa metodologia para ter uma geração de demanda recorrente, um processo comercial que te garanta a conversão em vendas e a famosa previsibilidade de receita. E se a gente fosse desfragmentar, né, falando de valores aqui, hoje uma consultoria individual junto a mim e a meu time, a gente tem um valor recorrente de R$ 5.000. Hoje a gente tem alguns eventos aqui na região que o valor do ingresso é R$ 1.500. E se você fosse tentar fazer essa metodologia por conta própria, primeiro, você poderia até chegar num resultado, mas você investiria rios e rios de dinheiro, fazendo anúncios errados, fazendo configurações erradas, e o principal, não tendo dados, né? Não tendo métricas de outros construtores com seu perfil de obra, com outros construtores, quais funis eles fazem. Então, depois de monitorar de perto tanto as minhas empresas, tanto os meus clientes, a gente fez toda essa metodologia para você, construtor. Então, economize tempo e dinheiro com um método já comprovado em dezenas e dezenas de construtores, isso de maneira prática, né? De maneira mão na massa por a gente e mais de milhares de construtores fazendo esse treinamento. E qual que é o ponto? Além de ter todo o acesso ao método 3P, a gente está com alguns bônus exclusivos. Lembra lá que eu falei que um dos pilares é uma proposta assertiva? Adquirindo esse treinamento, a gente vai ensinar você, a partir de uma IA, fazer propostas que realmente agregam valor, sem depender de design, sem depender de saber ali editar. Simplesmente você manda um prompt para a IA e ela te retorna com uma proposta comercial. Como calcular o investimento para anúncios, né? Como que você pode reservar ali um valor de marketing, seja por obra ou seja por tipo ali de cliente que você quer buscar. A gente tem várias referências lá de quanto os clientes estão investindo para ter um bom resultado. Checklist e uma aula com mais de 1 hora só especificando como criar um anúncio. No treinamento tem passo em todos os pontos, tá? Desde como criar a conta, como fazer o anúncio, mas a gente tem um aulão de 1 hora mostrando na prática anúncios que convertem, como criar,
como escrever, e isso sem depender de gastar de rios e rios de dinheiro com designer, tá? Ali por conta, ou contratando um freelancer que lá dentro a gente explica como você gasta ali de 40 a 50 reais com editores de vídeo, você também já consegue deixar toda a sua estrutura validada. E claro, se você não gostar, a gente tem a garantia de 7 dias ali para você vir experimentar e a partir disso aproveitar e ter muito resultado. Então, garanta sua vaga. Essa oferta em específico vai estar valendo só aqui para as 48 horas seguintes. Então, se é esse o momento, se você de fato quer mudar sua situação na construção civil, quer gerar demanda qualificada para o seu tipo de obra, quer converter essa demanda e principalmente trazer previsibilidade, o método 3P foi pensado para justamente isso, para construtores civis. Então, a gente entende de vender a obra, passa todo esse racional para você e a partir disso você consegue ter muito resultado aí na sua empresa. E até a próxima, nos vemos lá dentro. E o melhor, a gente tem suporte, a gente tem toda ali um grupo de network para você vir compartilhando, a gente tirando suas dúvidas. E você deve estar se perguntando, mas o que eu vou receber na prática? Então aqui a gente tem toda a nossa área de membros para você, construtor, assim que adquirir, entrar clean nessa plataforma, onde a gente tem os módulos, desde ensinando a vender obra pela internet, né? Só nesse módulo tem mais de 20 aulas aqui, desde como criar as contas, fazer os anúncios, parte de processo comercial, atendimento, funil de venda, CRM, até mesmo aulas mais densas, de mais de 1 hora, de como você fazer o anúncio. Aqui a parte de proposta comercial com IA, onde a gente mostra na prática como você faz melhores propostas. Temos também aqui, se vocês repararem, templates com mais de 30 propostas prontas aqui para você só copiar e duplicar. A gente também tem aulas sobre públicos, quais são os melhores públicos, seja no Google Ads, Meta Ads e também ali partes de técnicas de negociações em cima de cada público. Temos também dentro aqui do Venda Obra, se vocês quiserem também como terceirizar, né, essa parte de serviço. Então, pô, João, já tenho tudo pronto, só quero criar meu site. Vocês conseguem criar? A gente cria. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de sites recém-feitos aqui pela Constru Academy. Esse site aqui, o cliente não tinha nenhuma foto de obra, nada que ele poderia utilizar. E todas essas imagens a gente gerou através de uma inteligência artificial. Isso já tudo incluso nos nossos serviços, tá? E aqui um vídeo, né, gerado ali através de uma IA, a gente também ensina como você faz isso e muito mais. Então, é fácil, é só adquirir, você instantaneamente vai receber o acesso dessa página. Como eu comentei, a gente tem suporte ali para vocês e o principal, a partir desse treinamento, vocês não vão depender mais de indicação, vão ter demanda recorrente e vão ter um crescimento saudável na empresa de vocês. Conto com vocês lá dentro e até a próxima.